ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor. Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, Por teu amor, medido pela cruz. Aleluia, aleluia. a ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo, Santificador, que nos anime, nos acende o amor. Aleluia, aleluia. a ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Que a boa e doce paz do nosso único Senhor e suficiente Salvador, Jesus Cristo, inunde o seu lar. E neste dia, de forma muito particular, inunde o coração de todo papai. O primeiro dia da semana em que a igreja se reúne por meio das redes para celebrar, engrandecer e adorar o nome do Senhor. Também é o segundo domingo do mês em que se celebra, se homenageia os pais. Nós pais somos hoje homenageados, somos lembrados. É uma data simbólica, comemorativa a nós pais. E nós queremos sim fazer menção deste dia, desta celebração, mas nós não queremos adorar, nós não queremos cultuar a paz, e não vamos, mas ao Pai, ao único e verdadeiro Pai de todo aquele que crê em nosso Senhor Jesus Cristo, mas aquele que criou todas as coisas. A esse nós agora vamos adorar, enquanto celebramos, enquanto lembramos da celebração do Dia dos Pais. E essa abertura eu quero já fazer então a minha homenagem aos pais, não deixando passar essa data. E trarei então dois textos, vou ler dois textos para você, papai, para todos os pais que nesta hora cultua conosco. E eu espero que você não seja só um ouvinte, que só esteja assistindo, mas que esteja prestando um culto de louvor e adoração a Deus. E em Deuteronômio, no capítulo 11, no verso 18 e 19, diz assim a palavra de Deus:
Colocai estas minhas palavras no coração e na alma. Prendei-as como um sinal na mão, como feixes na vossa testa, e as ensinareis a vossos filhos, falando delas sentados em casa, andando pelo caminho, ao vos deitardes e ao vos levantardes. Fale dela. E em Efésios, no capítulo 5 de Efésios, também eu quero fazer menção a um texto, verso 25 do capítulo 5 de Efésios, diz assim: maridos, cada um de vós ame sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim o marido deve amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimentando-o e dela cuidando, e dele cuida. E assim também Cristo em relação à igreja, porque somos membros do seu corpo. Então, pais, a minha homenagem respeitosa a vocês é fazendo menção de dois textos. Nesta abertura, nesta hora que nós vamos orar e vamos pedir o direcionamento de Deus, mas queremos fazer essa homenagem respeitosa. A gente traz dois textos, um em que há uma orientação de ensinar a palavra à criança, caminhando com ela, quando levantar, quando deitar. E há uma outra orientação de amar a esposa. E ambas as orientações diz respeito a vocês, pais, a nós, pais. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, cuidar dela com todo zelo. Nós, homens, queremos liderar e fazemos bem porque somos, mas muitos não lideram, mandam por meio da opressão. E nós queremos liderar pelo amor, pelo modelo, pelo exemplo. E o meu desafio hoje é esse, que você, pai, que nessa hora é homenageado por esse pastor e essa igreja, que você louve a Deus, que você adore a Deus, que você engrandeça a Deus, ensinando a palavra aos seus filhos, ensinando o caminho em que eles devem andar, como diz Provérbios 22:6, e amando as suas esposas, sendo para os seus filhos, menino ou menina, um modelo, para que eles aprendam e entendam o que é um casamento, para que eles não tomem como modelo a violência, o maltrato, a opressão, e repita aquilo que muitos pais fazem. Mas que você, pai, que nessa hora nos assiste, que você seja um modelo diferente, um modelo que ama e ensina a palavra, e um modelo que ama e cuida da esposa, sendo referência para os seus filhos e para toda a sua casa. Eu te desafio a adorar a Deus. E se você é do tipo que teve um modelo ruim e sem perceber está seguindo esses passos e agora foi despertado, é hora de arrependimento. Ainda há tempo de amar a palavra e ensinar aos seus filhos, e de amar e cuidar da sua esposa. Eu quero orar nessa hora. Soberano Deus e Pai, graças te damos, engrandecemos
adoramos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é digno. Tu és santo, tu és Deus, todo-poderoso. O Senhor é o modelo incomparável de Pai. Como Pai, o Senhor disciplina, como Pai, o Senhor cuida, como Pai, o Senhor conduz, como Pai, o Senhor ensina, como Pai, o Senhor ama. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender contigo e sermos pais que amam, que cuidam, que disciplina com amor e pelo amor. Por favor, Senhor, que neste dia em que se homenageiam os pais, que todos os pais, especialmente os servos do Senhor, te adorem por meio da condução dos seus filhos e do cuidado com as suas esposas, ou seja, com o cuidado do seu lar, com a liderança da sua casa. Que eles te louvem e te glorifiquem e te adorem dessa forma, porque tu és o único digno de louvor e de adoração. E nessa hora a igreja se reúne para te adorar. Lembramos dessa data simbólica, mas o nosso propósito firme é de adoração ao Senhor, engrandecimento do teu nome. E desejamos também, neste tempo, ouvir a tua voz pela mensagem pregada. Por isso pedimos a iluminação e a direção do teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor Deus, com corações quebrantados, reverentes, te adorar em espírito e em verdade. Porque são esses os adoradores que o Senhor busca. Ajuda-nos, Pai, mais uma vez eu suplico, para que o nosso culto seja agradável a Ti e aceitável, que as nossas ações e que a nossa atitude de coração e que a nossa reverência esteja de acordo com a santidade e grandeza do Senhor, em temor e em adoração. É assim que eu oro nesta hora, agradecido em nome de Jesus. Amém. Vamos então continuar adorando a Deus por meio da mensagem cantada. Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã entoamos teu louvor. Santo, 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 nosso Deus triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, outro não existe, puro e perfeito
excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. Amém. Amém. Louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós chegamos no nosso tempo de confissão e intercessão. É um tempo muito relevante. E como hoje nós estamos honrando os pais, especialmente aqueles pais que verdadeiramente são pais que cuidam, que se preocupam, que se doam para glorificar o nome do Senhor, eu quero desafiar nesse tempo de confissão e intercessão os pais a confessarem aos seus filhos ou a pedir perdão a seus filhos por algum mal que causou a eles, alguma tristeza, alguma angústia. O mesmo livro de Efésios, no capítulo 6, ele chama a atenção dos filhos para honrar os pais, mas ele também chama a atenção aos pais. Capítulo 6, verso 4 diz: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Mais uma vez, os pais são chamados a criar os filhos na instrução e na disciplina do Senhor, tendo a palavra como centro da orientação. E muitas vezes nós causamos a ira, provocamos a ira dos nossos filhos, mas um verdadeiro pai, ele faz isso com amor e com uma única intenção de ver o seu filho bem, numa situação boa, é para o bem. Nós erramos muitas vezes para fazer o bem, porque não fomos treinados, não há uma escola de ser pai, para ser pai. Nós aprendemos com o exercício desse ministério maravilhoso que Deus nos deu o privilégio de exercer. Então é hora de você assim fazer, e eu vou fazer uma intercessão particular para os pais neste dia em que nós homenageamos e pedimos desde já aos irmãos que tenham paciência, que certamente nós teremos algumas homenagens a pais, especialmente os pais da nossa comunidade de fé. Então vamos a esse tempo, vamos confessar, e eu quero, como um modelo de encorajamento para você, eu vou fazer isso, eu vou confessar, eu vou pedir perdão à minha filha, até então única e primogênita, a minha primogênita, que aí ainda filha única, Maria Isabela. Vamos então orar nessa hora. Soberano e eterno Pai, graças te damos. Mais uma vez, queremos frisar que nós queremos aproveitar essa oportunidade para homenagear os pais, mas sem perder de vista que a Ti nós adoramos, e é por Ti que estamos fazendo isso, para glorificar o nome do Senhor. O Senhor é o modelo, mais uma vez eu digo, de Pai para todos nós. E eu espero, Senhor, que este culto toque no coração daqueles que não têm seguido os Teus passos, daqueles que têm caminhado, na verdade, contrário aos Teus ensinos, no tocante à vida e no tocante à família, a condução dos seus filhos
ao cuidado deles, ao ensino a eles e às esposas. Esse é um momento oportuno de chamar os pais, de exortar os pais para fazer uma autoavaliação. Mas é tempo também de confessarmos os nossos pecados e pedir perdão aos nossos filhos. Por isso eu quero, Senhor, me colocar como um modelo. Senhor, me perdoe pelas vezes que a minha pequenina, a minha criança amada, o presente maravilhoso que o Senhor me deu, Maria Isabela, não por ser bela fisicamente, mas porque o Senhor me concedeu uma criança muito especial, que me ensinou mais sobre o amor. A compreensão acerca do amor é ampliada de forma brutal quando nós somos pai. E o Senhor me concedeu este privilégio de não falar, mas sentir e entender mais do amor, por meio da vida desta princesa que o Senhor me deu. E sei que cada um dos pais que agora nos ouve, cada lar, tem uma princesa, tem príncipes, ou mais de uma princesa, ou mais de um príncipe. Mas eu, por ora, tenho uma princesa, bela, maravilhosa. E no intuito de conduzi-la nos caminhos do Senhor, no intuito de fazer o melhor, da melhor maneira, muitas vezes exageramos. E como exageramos muitas vezes? Porque não queremos ver os nossos filhos nas mazelas da vida, nos vícios, nos desvios, nos descaminhos, longe do Senhor. E por isso muitas vezes exageramos e erramos. Por isso eu te peço, perdoa este teu servo, Senhor. E me ajuda, me ensina pela tua palavra e pelo teu Santo Espírito a manter o equilíbrio e a dosagem certa, para não provocar ira em nossos filhos, nem terror, nem assombro, e acabar sendo aqueles que provocam o afastamento deles. Nos concede o tempero certo, a medida de sal exata, para que a gente compreenda que eles são crianças e têm a mente infantil e as travessuras de criança, mas são as nossas amadas crianças. E como o Senhor foi paciente conosco, que sejamos nós pacientes com eles. Como o Senhor foi amável conosco, que sejamos nós amáveis com eles. Por isso, nessa hora, não mais a ti, mas a minha princesa, a minha filhinha Maria Isabela, eu quero pedir perdão. Filha, em nome de Jesus, perdoa papai. Perdoa papai pelas palmadas exageradas. Perdoa papai pela dureza nas palavras. Perdoa papai, filha, pelas atitudes, pelas ações que trouxe dor ao seu coraçãozinho. Por favor, minha filha, me perdoe. Tudo que eu fiz foi por te amar. Tudo que eu fiz foi para o seu bem. E tudo que eu vou continuar fazendo é por amor e para o seu bem. Espero em Deus não mais errar de forma a causar dor com você. Mas também, Senhor, eu quero não só pedir perdão à minha filhinha, encorajando aos pais a pedir perdão aos seus filhos, mas eu quero interceder pelos pais, para que sejam modelos de pais. Senhor, toca no coração de todos esses que hoje nos ouvem, para que sejam um modelo no seu lar, um modelo de liderança, que com firmeza e equilíbrio conduz a sua casa no caminho do Senhor, que ama a sua esposa, que é
luz para todos que estão ao seu redor, que é um modelo de pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós temos muitos exemplos de homens benditos nesta terra, sem acepção a ninguém. Eu quero citar dois. Osias, diácono Osias, um modelo de pai, que com amor, firmeza, soube criar todos que ele criou, e que continua a fazer com todo cuidado. E seu Pedro, nosso amado irmão Pedro, em Tapuias, que errou, foi bruto, foi um troglodita, antes de conhecer a tua graça, antes de ser iluminado pelo teu Espírito. Mas depois do Espírito do Senhor, depois da tua graça, passou a ser um homem irreconhecível, em respeito, doçura, mansidão, amor e cuidado. E é um modelo de pai e de esposo. Senhor, esses modelos são benditos para nós. Ambos são modelos benditos para nós. E eu peço que os pais que nos ouvem nessa hora, busquem, não hoje, mas todo o tempo, até o fim das suas vidas, ser um modelo para os seus filhos e para a sua esposa, para o seu lar. E reconheça seus erros e peça perdão, sem dificuldades. Porque o perdão é para quem tem hombridade, é para homem, não para trogloditas. O pedido de perdão verdadeiro, humilde, é para homens que têm um coração tratado por ti. Nós oramos gratos, pedindo que o Senhor opere no coração de todos os chefes de casa, todos os maridos e todos os pais, neste dia. É assim que eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Vamos nessa hora então, mais uma vez a mensagem cantada. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós chegamos então ao momento de dedicação de vidas e bens. E quem vai fazer esse momento é o nosso amado irmão Robson. Então, vamos ouvir a palavra do nosso amado irmão Robson. Graça e paz do Senhor Jesus, amados irmãos em Cristo. Que bênção podermos a Ele dirigir as nossas vozes, crendo na sua benignidade, na sua disposição em ouvir-nos, sendo quem somos, pecadores,
fragilizados por esta natureza que ainda domina, em parte, né? Porque ainda estamos presos nessa casa. Mas graças a Deus, que nos dá, por tua graça, vitória. Vamos agradecer a Ele pela oportunidade, pelo privilégio de honrá-lo com o reconhecimento de que tudo pertence a Ele, com o reconhecimento de que Ele é o dono de tudo e nos deu a administração daquilo que temos, né? De recursos, de bens, de vida. Oremos. Amado Deus e Pai, te louvamos, agradecidos pelo privilégio de em Cristo sermos chamados para a tua glória, para o teu reino, para viver honrando o Senhor. Que esta seja a realidade das nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos faça verdadeiros adoradores, que reconhecem na prática que tudo te pertence, que toda honra, glória, louvores, que a posse de todos os bens te pertence, apesar do Senhor nos dar a administração temporária, Senhor. Pai bendito, nós suplicamos a Ti um coração verdadeiramente agradecido e que com alegria expresse generosamente esta gratidão, ofertando ao Senhor a Tua causa, sendo operosos no Teu reino, devolvendo com fidelidade os dízimos, dedicando também, Senhor, com alegria as ofertas. Mas que todo este ato seja resultado de uma vida dedicada a Ti. Nós te pedimos, faz de nós homens e mulheres totalmente dedicados ao Senhor, Pai. Nos ajuda a vencer as limitações que este mundo tem imposto a nós, os desafios, as seduções, as diversas oportunidades que o mundo tem colocado diante de nós, teus servos, para esquecer do Senhor. Nos ajuda, Pai, a Te honrar. Abençoa cada um dos teus servos, cada um desses, ó Pai, que com gratidão devolveu a Ti, reconheceu a Tua soberania. Que este sentimento impere nas nossas vidas, que o Senhor gere este sentimento em nós. Nós agradecemos também pela equipe que vai administrar, ó Deus, esses recursos, pela equipe que, com muito temor, ó Deus, há de fazer a administração. Que o Teu Espírito lhes abençoe, lhes conduza, lhes dirija os passos, lhes dê sabedoria, Pai. Abençoa ainda aqueles que hão de ser beneficiados com esses recursos. Vários missionários, ó Deus, que são sustentados com recursos como estes que alguns dos Teus servos dedicam, porque os têm adotados. Nós Te bendizemos, nós Te agradecemos pelo privilégio e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh,
sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Glória seja dada ao nosso Deus. Nós agora então vamos à exposição do Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 19 e verso 20. E encerramos assim o Evangelho de Marcos com muita alegria em nosso coração, porque nós conseguimos, mais uma vez, pregar todo o desígnio de Deus por meio da exposição da palavra, por meio da exposição sistemática da palavra, porque é necessário que todos os servos do Senhor conheçam os seus desígnios, e a forma mais eficiente, e talvez a única forma de fazermos isso com eficiência, seja por meio da exposição sistemática de todo o livro. E nós fizemos isso, nós anunciamos todos os 16 capítulos do Evangelho de Marcos de forma sistemática e chegamos então ao final, verso 19 e 20, são os dois últimos versículos e então a última mensagem que nós vamos pregar do Evangelho de Marcos. E em tempo oportuno voltaremos, se Deus assim permitir, a este Evangelho. Mas nós queremos antes orar. Vamos pedir ao nosso Deus a iluminação do Teu Santo Espírito, porque agora o que nós queremos muito é ouvir a voz de Deus. Nós até este momento falamos para Deus. Nós louvamos e engrandecemos o nome do Senhor. Nós oramos ao Senhor. Nós cultuamos ao Senhor, ofertamos a Ele. Mas agora nós vamos à palavra dEle. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Então vamos orar, vamos pedir essa misericórdia, essa graça da parte do Senhor. Pai, graças te damos por todo o culto que estamos vivendo e a Ti ofertando. Mas nessa hora em que nós vamos fazer
a exposição da Tua Santa Palavra, com toda a nossa limitação, pedimos a Tua misericórdia e pedimos que graciosamente o Senhor fale conosco. Por favor, Senhor, nós queremos, nós precisamos, nós dependemos de ouvir a voz do Senhor, para que os nossos passos estejam trilhando os Teus caminhos, os caminhos que o Senhor aplanou para que nele andássemos. Por favor, Deus, usa de misericórdia para conosco, usa de misericórdia para comigo, e me ajuda, me ilumina, para que a igreja seja abençoada com a Tua palavra. É assim que eu oro grato nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos ler esses 2 versículos. E logo a gente tem uma tendência de uma mensagem curta, mais do que o normal. E diz assim a palavra de Deus, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 19 e 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. É isso que nós temos. O rei que triunfou e enviou os seus a pregar com poder a boa notícia que salva todo aquele que crê, agora é glorificado. Esse é o resumo deste momento, e fazendo um apanhado, talvez, nessa grande ideia do Evangelho de Marcos, que nós usufruímos do privilégio de sistematicamente ouvir todo ele e assim conhecer os desígnios de Deus por meio do servo do Senhor, inspirado pelo Espírito, João Marcos. Logo no verso 19, eu quero voltar a ele, vai dizer assim: depois de lhe ter falado, o Senhor foi elevado ao céu e assentou à direita de Deus. Depois de tudo, e esse depois está onde? Esse depois está do verso 14 até o verso 18. Do verso 14 ao verso 18, o Senhor está falando com eles. E o verso 19 começa: depois de lhes ter falado. São aos 11, o Senhor caminhou durante 3 anos, de forma intensa, ensinando, e por meio da palavra pregada e por meio do exemplo vivido, preparando eles para este momento, o momento em que ele voltaria para casa, seria assunto aos céus, glorificado, e então esses 11 iriam continuar esta obra, esse ministério bendito. Verso 14 vai dizer isso: por último, então, apareceu aos 11, estando eles à mesa, e criticou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Então, a partir do 14, o Senhor fala com os seus discípulos, exorta os seus discípulos, chama para perto os seus discípulos com firmeza, mas com carinho e intenso amor. E ele, inclusive, no verso 17 e verso 18, ele fala de sinais para aqueles discípulos que certamente sem o favor do Senhor não iriam crer e nem viver. E eles, depois de ter falado, depois de falar com os seus, o Senhor foi elevado aos céus e assentou então no lugar de honra à direita de Deus. Depois de toda a sua labuta, depois de toda a sua missão cumprida, ele foi então elevado ao céu e assentou-se em lugar de honra. À direita traz essa ideia, a ideia é lugar de honra, e esse lugar de honra, diz a palavra, é a direita de Deus. E quando João Marcos nos traz essa narrativa, e por causa do propósito,
por causa do seu propósito, que é apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus e provar que Jesus é o Filho de Deus, capítulo 1, versículo 1, ele já anuncia a sua tese, sustenta até o fim, e agora no versículo 19, do jeito que João Marcos começa, ele termina o Evangelho. Ele começa no capítulo 1, verso 1, dizendo: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E ele encerra o Evangelho no capítulo 16, verso 19, dizendo: Este é o Filho de Deus. Olha aqui, depois, o que aconteceu com ele de falar com os seus? Ele foi levado aos céus e assentou à direita de Deus. Esse é o Filho de Deus. É isso que João Marcos está dizendo. Então ele anunciou do início ao fim, ele sustentou essa tese e provou essa tese. E do jeito que ele fala, pela objetividade, parece que Jesus encontrou com os seus, conversou rapidamente com eles e foi assunto aos céus. Mas não, na verdade Jesus levou 40 dias entre os seus. Ainda exortando, ainda ensinando, ainda tratando de muitas questões. E nós vamos ver isso no livro de Atos, logo no comecinho do livro de Atos, que Lucas escreve no capítulo 3, no versículo 3 do capítulo 1, diz assim: depois de ter sofrido, apresentou-se vivo também a eles, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes por 40 dias e falando das coisas referentes ao reino de Deus. Então Jesus ficou com eles ainda 40 dias, apareceu a muitos, houve muitos feitos ainda da parte do Senhor, que tanto abençoou a tua igreja. Em João, no capítulo 17, nós vemos que o nosso Senhor voltou para casa. E a promessa é de nos levar também para lá. E as suas promessas, eu quero frisar e rememorar você, elas não falham. As promessas do Senhor não falham. Tudo que o Senhor disse que iria acontecer, aconteceu, e ainda tem muito para acontecer. Nenhuma das suas promessas jamais falhou e jamais falhará. E o capítulo 17 do Evangelho de João traz a argumentação para nós, dizendo que ele voltou para casa. O Rei da Glória, ele está voltando para casa, ele não está indo para um lugar novo, não, ele está voltando. Logo nos primeiros versículos do capítulo 17, os primeiros que eu quero usar, 4 e 5, diz: eu te glorifiquei na terra, completando a obra da qual me encarregaste. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Olha o que ele está dizendo. A glória que tinha, de onde eu vim, eu estou voltando. Então, Jesus, na verdade, agora está voltando para casa. Ele não está indo pela primeira vez para um lugar maravilhoso, não, ele veio para cumprir uma missão, e João Marcos diz qual é essa missão: a missão de servir e dar vida para resgatar. Esse é o desígnio do Senhor, que nós aprendemos no Evangelho de João Marcos. Verso 13 e 14 reforça, diz: mas agora vou para ti, e digo isso enquanto estou no mundo, para que eles tenham a minha alegria em plenitude. Eu lhe dei a tua palavra, o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu também não sou. Então, o Evangelho de Marcos nos abençoa de forma tremenda, justamente porque ele, apesar de ser objetivo, inspira e é a luz que ilumina a nossa vida no tocante ao conhecimento de Jesus em primeira mão. E depois nós temos todos os outros evangelhos com relatos que amplia esse entendimento, como o Evangelho de João, que vem posteriormente, mas amplia esse entendimento nosso, quando João Marcos não detalha que ele permaneceu um período longo. Lucas, então, que fez uma pesquisa acurada, ele traz esse detalhamento.
e o Evangelho de João nos informa que ele está voltando para casa, ele está indo para o lugar de onde ele veio. O autor inspirado está dizendo aos irmãos em Roma, porque esse é o público-alvo do autor inspirado aqui, João Marcos. Ele está dizendo, esse é o fim dos que, mesmo passando por tribulações, perseverarem fielmente. É isso que o autor inspirado aqui está dizendo para aqueles irmãos em Roma. Ele está anunciando que Jesus é o Filho de Deus, dando todas as provas, e agora no fim, quando Jesus é assunto aos céus, com isso o autor está dizendo, está encorajando, está informando aqueles irmãos, porque para eles foi escrita essa carta, esse evangelho, está dizendo àqueles irmãos, esse é o fim dos que mesmo passando por tribulações, e aqueles irmãos estavam em tribulação, grande tribulação, mas todos que perseverarem fielmente, o fim é esse. E Jesus é o modelo. O fato de que Jesus se sentasse à mão direita de Deus, significa que a sua obra foi consumada. A sua autoridade como Deus e a sua coroação como rei, ela está já predita, ou ela foi profetizada no Salmo 24. E eu quero que você me acompanhe na leitura dele, Salmo 24, a partir do versículo 7. 24, verso 7, só até o versículo, a partir do versículo 7 até o último versículo, que é o 10 poucos versículos, diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Erguei-vos, ó porta, ó portas, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. E aí nós vamos ter em Apocalipse, Ele vindo triunfante, buscar a sua igreja, destruindo e trazendo juízo sobre o anticristo, sobre a besta, sobre todos os demônios, e diz que na sua coxa está escrito, é Rei dos Reis, o Rei da Glória e Senhor dos Senhores. E ele vem como um general, como um juiz, para então acabar com o sofrimento da sua igreja e restabelecer a ordem, trazendo novos céus e nova terra. É isso que nós temos. O rei que triunfou e enviou os seus a pregar com poder a boa notícia que salva todo aquele que crê, agora é glorificado. Ele foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. O Senhor foi glorificado. Versículo 20 diz então: então saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. É interessante nós percebermos que o Senhor cooperava, o Senhor continuava. Isso é uma promessa feita em Mateus 28. O Senhor faz essa promessa. Nós vamos acessar esses textos. Mateus capítulo 28, no verso 20, ele diz: ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei, e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Até quando ele voltar, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele estará conosco. Ele prometeu isso, Ele disse isso, e aqui nós vamos ver que Ele foi elevado aos céus, Ele foi assunto aos céus, Ele sentou à direita do Pai, mas Ele continua aqui. O texto vai dizer que o Senhor cooperava com eles, confirmando.
Sem a presença do Senhor não haveria a obra e a vitória, não aconteceria nada do que aqui está acontecendo, mas o Senhor estava com eles, o Senhor estava o abençoando. Depois que o Senhor foi assunto aos céus, os discípulos creram e obedeceram, por isso os sinais os acompanhavam. E aí eu preciso olhar para Efésios, para que a gente entenda. Efésios no capítulo 1, logo no início, verso 12 do capítulo 1 de Efésios 13. A gente vai entender uma coisa, é um discernimento que o apóstolo Paulo tem, iluminado pelo Espírito, o autor inspirado, traz para nós essa verdade que a gente precisa aplicar aqui. Capítulo 1, a partir do verso 12, vai dizer: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, eles ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Eles foram selados depois de ouvir e crer. E por que a gente traz isso? Porque o texto vai dizer no verso 14, Jesus ressurreto, já tinha ressuscitado. Jesus então encontra com os 11 e faz uma repreensão a eles. E qual é a repreensão que Jesus dá neles? Jesus critica a incredulidade e a dureza do coração deles. E por que Jesus faz essa crítica? Porque todos que vieram anunciar, que viram o Senhor e vieram anunciar eles não creram. E eram para crer, eles estavam esperando essa promessa, Israel esperava. A eles foi anunciado que assim ia acontecer, era o terceiro dia e eles não creram. Então eles foram repreendidos. Ouvir o Evangelho, crer no Evangelho é selado pelo Espírito. E por que eles não creram? Porque isso não tinha acontecido com eles. Depois que o Senhor foi assunto aos céus, eles creram e obedeceram, e por isso os sinais o acompanhavam. E por que eles creram e obedeceram? Porque o Senhor estava com eles. Porque aconteceu essa promessa, João 16, verso 7. Jesus disse que estava indo para o Pai, mas não ia deixar eles órfãos. Jesus disse: eu vou, mas vou continuar com vocês. Isso é muito interessante. Está assim: todavia digo-vos a verdade, e é para o vosso bem que eu vou. Se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu o enviarei. E esse Consolador é o alter ego, é o outro eu, é aquele que convence o homem da verdade, da justiça e do juízo. E o texto vai seguir no verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, da justiça porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus fez uma promessa: eu vou, mas não deixo vocês desamparados. E foi isso que aconteceu. Eles ainda não tinham crido. Atos, no capítulo 1, diz que isso ia acontecer também. Capítulo 1, verso 8, há uma promessa no livro de Atos para os discípulos, para esse fim, esse acontecimento. Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas. Vocês vão ser capazes, vocês vão receber competência, capacidade para testemunhar depois que vocês receberem o Espírito Santo. E isso vai acontecer com os discípulos no capítulo 2 de Atos. A gente vai ver então a descida do Espírito Santo. Então Jesus sobe aqui em João Marcos, no capítulo 19, Jesus é glorificado, senta à direita do Pai. E João Marcos está com isso dizendo àqueles irmãos: ele é Deus. Como eu disse no capítulo 1, verso 1, agora no final eu digo: ele é Deus, e ele está à direita do Pai. Depois disso, é que então esses discípulos, depois que o Senhor foi assunto aos céus,
Os discípulos então creram e obedeceram. Por quê? Porque depois que Jesus vai, o Espírito vem, desce sobre eles. E eles então agora recebem a competência, a capacitação para crer e obedecer. E por isso os sinais o acompanhavam. Porque o Senhor no Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, está com a igreja, está com esses 11 irmãos primariamente. E eles foram se multiplicando, se clonando numa linguagem moderna e chegou a nós. Eles foram anunciando o mundo afora que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido, que Ele pagou pelos nossos pecados e abriu as portas do céu para todos que se arrependerem de seus pecados, creem na pessoa e obra de Jesus Cristo. Era isso que eles anunciavam. É isso que a igreja anuncia há mais de 2000 anos. A igreja anuncia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. A igreja anuncia que Ele pagou pelos pecados de todos os homens. Ele abriu a porta dos céus para todos que se arrependerem de seus pecados, para todos que creem na pessoa e obra de Jesus Cristo, a obra redentora. E foram fazendo discípulos, conforme nós temos no correlato de Mateus 28. Do verso 19 ao 20, nós vamos ver que Mateus traz essa ênfase. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer todas as coisas que vos ordenei. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim. E o Senhor laborava com eles, na pessoa do Espírito Santo, e confirmava a boa notícia anunciada com sinais que os acompanhavam. Hoje não mais é necessário, como na mensagem passada nós falamos, esses sinais já está consolidado pela fé. Não significa que o Senhor não tem poder e na sua soberania não faz. Não estou dizendo isso, não posso engessar jamais. Eu sou a criatura, não sou o Criador. Eu sou filho adotivo, não sou o pai. Então eu não limito o meu Senhor. Mas pela sua palavra inspirada, Ele assim nos ensina que é pela fé, não por sinais. Por causa da presença real e ação ativa do Senhor, essa obra nunca parou de avançar até o dia de hoje, e a multiplicação nunca parou de acontecer. 2 Timóteo 2,2 é uma combinação de dois. Timóteo, o segundo livro de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 2. Nós temos a multiplicação, e isso pelo apóstolo Paulo compreendida. E na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, o autor inspirado aqui mais uma vez, ele discerne, capítulo 2, verso 2, o que ouviste de mim, diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para também ensinarem a outros. O que é isso aqui? O ensino dos apóstolos. O que é isso aqui? Mateus 28, 18 ou 19 a 20. O que é isso aqui? É o Evangelho de João Marcos, que o Senhor diz a eles para que eles fossem por todo o mundo. Versículo 15 do capítulo 16, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado. Esses são os discípulos que João Marcos nos traz essa riqueza de detalhe na sua descrição, mas que o correlato Lucas já traz, e que Timóteo ouve do apóstolo Paulo. O que é que o apóstolo Paulo está ensinando? O apóstolo Paulo vem depois, o último de todos. O apóstolo Paulo estava na morte do mártir Estevão. Não era convertido ao Evangelho, em perseguição aos cristãos depois da ascensão de Cristo Jesus. Então o Senhor separa
para o apóstolo Paulo, o Saulo que vira Paulo, né, que a gente passa a conhecer então com o seu nome grego, Paulo, para então anunciar isso. E ele, inspirado pelo Espírito, ele diz: vamos continuar esta obra, porque é para fazer isso. O que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e aptos para ensinarem a outros. A multiplicação não parou de acontecer. Por causa do quê? Da presença real e ação ativa do Senhor na pessoa do Espírito Santo. Essa obra nunca parou, com perseguições horrendas, com holocausto, nada, nem Roma, nem Hitler, e nem ninguém conseguiu e conseguirá parar esta bendita obra do Senhor. É impossível. É uma obra divina, Ele está à frente, Ele comanda, e com poder Ele continua fazendo e continuará fazendo e cumprirá todos os seus desígnios, todo o seu projeto. Hebreus, no capítulo 2, verso 3 e 4 de Hebreus, vai dizer: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois informada a nós pelos que a ouviram, quem? Os apóstolos 11, e juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo sua vontade. Aqui nós temos Marcos 16, 20. Em Hebreus 2, 3 e 4, Marcos 16, 20, o autor de Hebreus, o autor inspirado, está aqui citando Marcos 16, 20. Olha, como esperarmos, se desconsiderarmos, como escaparemos, se desconsiderarmos tão grande salvação. Observe o verso 20 aqui. Essa salvação tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor. O Senhor caminhou com os 11. Foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram, os 11, e juntamente com eles por meio de sinais. Capítulo 16, verso 20 do Evangelho de Marcos. Então, saindo os discípulos, pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. E isso foi informado, foi dito, foi profetizado. O Senhor antes disse no verso 16 e 17 do mesmo capítulo. Essa obra, ela jamais será freada, porque é a obra do Rei da Glória. Eu quero trazer aplicações para os nossos corações. São apenas 2 aplicações. Todo sofrimento, primeira aplicação é essa: todo sofrimento e aflição na vida do crente fiel redundará em ressurreição e glorificação. Todo sofrimento e aflição na vida do crente fiel redundará em ressurreição e glorificação. É isso que vai acontecer com o crente fiel. Não importa o tamanho do seu sofrimento na vida, não importa. Jesus é o primeiro de muitos, diz as Escrituras. Assim, o Evangelho de João Marcos apresenta Jesus, à luz de Isaías 53, como o servo sofredor. O autor inspirado, João Marcos, apresentou Jesus assim aos irmãos em Roma, à luz de Isaías 53, o servo sofredor. Redundou em que o seu sofrimento? Glorificação, ressurreição e glorificação. O rei que serve e doa a sua vida para resgatar muitos, ele ressuscitou e foi glorificado. E é dito que ele é o primeiro. Eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15, verso 20 de 1 Coríntios 15. Diz assim, 15 e 20.
Mas, na verdade, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro entre os que faleceram. Ele foi o primeiro entre os que faleceram, para mostrar como será com toda a sua igreja na sua vinda, a igreja gloriosa do Senhor. Portanto, todo sofrimento e aflição na vida do crente fiel redundará em ressurreição e glorificação. Guarde isso. Segunda aplicação. Depois que cremos, servimos na dependência do poder de Deus pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Mas isso só depois que cremos. E nós só cremos no Evangelho quando somos selados pelo Espírito Santo. Por isso que eu fui em Efésios capítulo 1, 12 e 13. Ouvimos o Evangelho da salvação. O Evangelho é anunciado não para condenar, mas para salvar. A resposta negativa, a não aceitação do Evangelho da salvação mantém o homem na condição de perdição, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, todo mundo está perdido. O Evangelho vem para salvar, não tem o que condenar, já está condenado. Resistir ao Evangelho é manter-se na condenação. Jesus veio, morreu na cruz para resgatar, ressuscitou para resgatar. Resgatar quem? Os perdidos. Ele quer salvar. Então é depois que nós ouvimos e cremos, aí nós servimos na dependência do poder de Deus pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Enquanto os apóstolos não creram, enquanto eles não tinham sido selados, eles não foram anunciar a boa nova do Evangelho. Logo depois de revestidos pelo poder de Deus, eles obedeceram à ordem do rei. Você obedece à ordem do rei? Se você obedece à ordem do rei e na dependência do poder de Deus, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus você vai fazer a obra do Senhor. Nós não fomos salvos para ir para o céu, não. Mas para servir na dependência do poder de Deus, pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Foi para isso que nós fomos salvos. 11 homens salvos para servir. E o Rei da Glória, no centro do Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, o Senhor diz, e vale a pena no Evangelho de Marcos, a gente reler esse texto que nós tanto lemos, eu queria tanto ser aquele que pregasse, mas foi Robson que teve a felicidade de pregar, o irmão Robson, esse texto. O texto vai dizer, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Essa é a tônica. Então, esses 11 seguem o exemplo do rei. O rei veio servir. Os 11 são salvos para servir. E assim são com todos os salvos. Os salvos são salvos para servir. Por isso, depois que cremos, eu e você, servimos na dependência do poder de Deus pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. E eu quero concluir, e concluo da seguinte forma. O Evangelho de Marcos enfatiza o poder de Cristo e sua condição de servo. A vida e os ensinos de Jesus põem as coisas do mundo de ponta cabeça. O mundo entende o poder como o controle que se tem sobre outros para subjugá-los. Mas Jesus, com todo o seu poder e autoridade, tanto no céu como na terra, optou por servir a outros. Sarou os doentes, lavou os pés dos discípulos e morreu pelos pecados do mundo. Pelo meu, pelo seu pecado. Seguir a Cristo Jesus significa receber este mesmo poder
de servir como os 11 receberam. Como em Pentecoste a igreja recebeu o poder de servir, de testemunhar. Como crentes temos a chamada a ser servidores de Cristo, servindo aos homens, anunciando a boa notícia de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele já pagou o pecado de todos e nos une de novo com Deus, o Pai. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Somos nós que servimos ao reino, servindo aos homens, anunciando esta boa notícia. Quem reconhecer que é um pecador doente e crer na obra redentora de Jesus, será salvo. E aí eu quero falar para os pais. Você, pai, que ainda não creu, hoje é especial para você. Você que ainda não creu, não fez essa confissão, não fez essa rendição, você hoje tem o privilégio de reconhecer que é um pecador doente e crer na obra redentora de Jesus. E aí você será salvo. E será uma bênção no seio da sua casa. Eu quero ler o que diz Marcos no capítulo 2, verso 16 e 17. E encerramos então com a leitura desse texto. 2, 16 e 17, o Evangelho de Marcos, e tem seus correlatos, vai dizer o seguinte: os escribas do partido dos fariseus, vendo que ele comia com publicanos e pecadores, perguntavam aos discípulos: por que ele come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhes: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. O Senhor veio me chamar pecador. Ele veio sarar a mim, doente. Ele veio para os que reconhecem que são pecadores doentes. Esses creem, esses o confessam e são salvos. Ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. Eu quero orar por você. Eu quero te encorajar a não ser machista, mas ser macho, homem, e com coragem e humildade. Derramar suas lágrimas, não retê-las, mas diante do Rei e confessando: o Senhor veio para mim. Eu sou um pecador, eu sou um doente. Porque Ele veio servir e dar sua vida para resgatar esses. Eu reconheci e confessei isso. Louvo a Deus, porque não fui um machista, mas fui um homem. Eu tenho o privilégio de ser a liderança da minha casa. Nós falhamos, mas reconhecemos as nossas falhas. Pedimos a Deus perdão, pedimos perdão àqueles quem ofendemos e falhamos e causamos dores. E Deus nos perdoa e nos concede a graça do perdão deles. Nós caminhamos com o Senhor. Vamos orar. Senhor, hoje é um dia simbólico, um dia memorial. Na verdade, um dia de homenagem aos pais. Eu agradeço a Ti, porque todos os dias é o dia do Senhor, porque Tu és dono de todas as coisas, e Senhor sobre tudo e todos. O Senhor não tem um dia pontual. Todos os dias pertence a Ti, e em todos os dias nós a Ti glorificamos. Não são poucos os que no dia de hoje são homenageados, só no dia de hoje, esquecidos muitas vezes durante todo o ano, mas no dia de hoje eles são homenageados e alguns quase adorados. Por favor, Senhor, que Tu mude essa história nesses lares, que esses que agora nos ouvem, com a coragem de um verdadeiro homem,
possa confessar a Ti como único Senhor e suficiente Salvador. Por favor, Senhor. Só o Senhor pode sarar as nossas feridas. Só o Senhor pode nos perdoar os pecados. E só o Senhor pode nos salvar. Que seja na vida desses homens, hoje, uma noite de salvação. Mas eu estendo, não só para eles, mas para todos os que ouviram essa mensagem e em seus corações foram tocados pelo Espírito, que possam reconhecer que são pecadores doentes, para que o médico dos médicos, o Rei dos Reis, possa sará-los e salvá-los. Por favor, Senhor. Encoraje a jovens, crianças, anciãos. Encoraje aos adultos, encoraje a todos que foram tocados. Encoraje a todos que ouviram a Tua voz a render-se a Ti, para que tenham a verdadeira alegria e a vida em lugar da morte. Eu oro grato, pedindo que o Espírito do Senhor continue operando na vida de todos os que cultuaram conosco, mas também na vida dos que nos ouviram nesta hora. Oro grato a Ti assim, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora então a um tempo de exaltação ao nome do Senhor por meio da mensagem cantada. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvor
louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós agora vamos orar, agradecer a Deus por este culto que a Ele ofertamos e agradecer porque o Senhor falou conosco. Nós somos muito gratos. Ele nos está dando vitória sobre esta semana que se inicia. Já no seu primeiro dia, a vitória está sendo dada a todos nós. Vamos pedir a Deus que nos dê vitória durante a semana que se segue. Glorioso Deus, majestoso Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, a Ti louvamos, a Ti engrandecemos e a Ti agradecemos por este culto que celebramos no nome do Senhor e a Ti ofertamos, pelo privilégio de ter meditado na Tua palavra, de ouvido a voz santa do Senhor, e pedimos, Pai, pela semana que se segue, que o Senhor nos conceda a vitória todos os dias. Ajuda-nos, ó Senhor, a ser transformados pelo Teu Espírito. Para isso, nos concede o privilégio da consciência da necessidade de submissão diária ao Senhor, na palavra, em busca da Tua face, por meio das orações. Por favor, Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda os Teus filhos, sustenta-nos, livra-nos dos laços do inimigo, nos concede vitória, um dia de cada vez, que possamos ser dominados pelo Teu Espírito, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. É assim que eu oro, grato a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós agora vamos de forma bem objetiva a um momento de homenagens. O Senhor foi e continuará sendo glorificado e exaltado, mas os homens são homenageados e os pais serão homenageados nesta hora. Vamos então à homenagem aos pais. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se o pai é bem magrinho, ou se ele não, se ele é baixinho, não importa não. Ele é maneiro, melhor pai do mundo. Animado ou atrapalhado, e ele tem ou atrapalhado. De qualquer maneira eu tenho o melhor pai do mundo. Pra você, meu herói, sempre eu vou te amar. Você mora no meu coração, meu paizão. Pra você, meu herói, sempre vou te amar. Deus te abençoe, irmão, meu paizão. Coração, que eu canto esta canção. Você é um cara tão legal, não há outro igual. Se pai é bem magrinho, Ou se é grandão, se ele é baixinho, não importa não. De qualquer maneira tem o melhor pai do mundo. pra você, meu herói, sempre eu vou te amar. Você quer no meu coração, seu paizão. Pra você, meu herói, sempre eu vou te amar. Que Deus te abençoe. Meu paizão. Eu te amo, meu paizão. Pai, eu gosto muito de você. Deus continue te abençoando. Eu amo muito você. Você sempre vai morar no meu coração. Meu paizão, beijo, cheiro, tchau. Pai,
você é uma pessoa tão importante na minha vida que quando o Senhor fica fora, eu choro de tristeza, porque o Senhor não está presente comigo. Porque o Senhor tem que viajar para nos sustentar. E o Senhor é tão legal, mas tão legal, que todos da família gostam do Senhor. Todos da família gostam do Senhor. O Senhor é muito importante para nós. E essa apresentação é para o Senhor. Por isso eu lhe desejo no meu coração um feliz Dia dos Pais. O Senhor é o melhor pai do mundo. E essa é a apresentação que eu fiz para o Senhor. Tchau! Olá, gente. Pai, eu quero falar para vocês que meu pai, ele é muito... que eu gosto muito dele, ele mora no meu coração. Quero muito te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito por mim. O Senhor mora no meu coração. Eu quero muito te agradecer por tudo. O Senhor é um pai muito bom. Eu também quero te agradecer muito por sempre arriscar sua vida trabalhando para poder comprar dinheiro para fazer as coisas de lá de casa, daqui de casa. Também quero te agradecer muito por tudo que o Senhor tem feito para a minha saúde. Muito obrigada por me ensinar a ser uma filha obediente. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Agora, e também quero te mandar um beijão. Pai, cada segundo ao seu lado fez de você o melhor exemplo para ser representado à nossa família, aos meus irmãos. Eu agradeço muito a Deus por ter você aqui conosco todos os dias e te ver feliz da vida conosco. Pai, eu te amo no meu coração. Eu quero que você sempre fique no meu coração. Que Deus te abençoe, dê saúde, te livre de todos os maus. Eu quero ficar sempre junto de você. Pai, eu te amo no meu coração. Pai, eu sei que eu sempre posso contar com o Senhor, com seu amor, com sua sabedoria. Eu queria te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor fez por mim. Eu te amo, Pai, e feliz Dia dos Pais. O Senhor é o melhor pai do mundo. Beijo, um abraço. Nós te amamos. Ele é herói pra mim. Ele é o meu amigão. Te amo. Eu vim dizer o que o Senhor representa pra mim com muito amor. Pai, você representa um herói pra mim. Você representa tudo que eu amo. O Senhor representa a minha vida. Você é um pai tão bom. Desde que eu nasci, você estava lá, me amando. Muito obrigada. Te amo. Mas ela já tem, só falta nascer. Não, aí não. Tem que... Papai, eu te amo. Diz. Papai. Eu te amo. Papai. Pai, o Senhor é o melhor pai do mundo. Deus que me deu esse pai, que eu amo brincar com meu pai também. Amo ficar com meu pai. Amo também jogar com meu pai. Deus te abençoe. Que também Deus continua te abençoando. Coração. Axe. Cadê Axe?
Aqui. Papá.